Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal Adailton de Jesus. Aqui quem fala é Adailton. Pela graça de Deus, estou trazendo para nossa edificação espiritual o audiolivro 7 Passos Vitais para Receber o Batismo com o Espírito Santo, de autoria do pastor Kenneth Hagin. Para ajudar o canal, curta, comente e compartilhe este vídeo. Vamos, portanto, ao audiolivro. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33, está escrito: Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Há 7 coisas que podemos fazer a fim de ajudar uma pessoa a receber o Espírito Santo. Primeiro, ajude a pessoa a ver que Deus deu o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo tem estado aqui neste mundo a partir de então. Ajude a pessoa a saber que depende dela receber o dom do Espírito Santo. Ela não precisa implorar para que Deus lhe dê a plenitude do Espírito Santo. A incredulidade implora, a fé canta a vitória. Segundo, leve a pessoa a ver que todo aquele que está salvo está pronto para receber o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 38 diz: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Temos incorporado muitas tradições feitas pelos homens na nossa teologia de evangelho pleno. As pessoas acham que precisam fazer determinadas coisas ou, de alguma maneira, endireitar a sua vida antes de receber o Espírito Santo. Se pudéssemos, nós mesmos, endireitar a nossa vida, para que precisaríamos do sangue de Jesus Cristo? Fui lavado pelo sangue, comprado pelo sangue. Se você está salvo, foi purificado também. As pessoas, porém, ficam com a ideia de que devem fazer algo para receber este dom do Espírito Santo. Nada se pode fazer para receber um presente. Ele deixa de ser presente se você tiver que fazer algo por ele. Já vi muitas pessoas contar a respeito daquilo que elas fizeram e daquilo que elas abriram mão para receber o Espírito Santo. Eu não renunciei a nada, simplesmente fiquei sendo um filho de Deus e não queria fazer nada errado. Recebi uma natureza transformada. Quando nascemos de novo, há uma mudança que é realizada no nosso interior. Nosso espírito é criado de novo. Se somos salvos, estamos prontos para receber a plenitude do Espírito Santo. Não precisamos fazer nada, senão pedir para receber. Terceiro, é bíblico falar às pessoas que esperem receber o Espírito Santo quando lhe impusemos as mãos, quando oramos por elas para receberem. A alguns é concedido o dom de impor as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo e a cura. Esse dom é dado por Deus, conforme vemos em Atos capítulo 8, versículo 18 e 20.
Mesmo se o crente cheio do Espírito Santo não possuir esse ministério de imposição das mãos, ele deve orar com o interessado, pois ele ajudará o mesmo a liberar a fé. Quando o crente impõe as mãos no candidato, ele não pode dar a este o Espírito Santo. Suas orações podem trazer o poder de Deus sobre as pessoas, mas eles precisam receber por si mesmo. Quarto, diga à pessoa o que ela deve esperar. De outra forma, as pessoas ficam com todas as ideias imagináveis. Diga ao interessado que ele deve falar. O Espírito Santo operará nos seus órgãos vocais, nos seus lábios, na sua língua, e colocará palavras sobrenaturais nos seus lábios, mas o interessado deve pôr o som em ação e pronunciá-lo abertamente. O Espírito Santo nos concede que falemos, mas é o homem que põe em prática esse falar. Em Atos capítulo 2, versículo 4, está escrito: "E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem." Eles é o sujeito oculto da frase. Foram eles que falaram. O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46 diz: "Enquanto Pedro dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus." Atos capítulo 19, versículo 6 diz: "Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam." Textos bíblicos semelhantes são 1 Coríntios 14, onde Paulo disse: "Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete." Atos capítulo 19, versículo 6 diz: "Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam." Espera-se, portanto, que quando o interessado receber o Espírito Santo, ele falará em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. O Espírito Santo não fala em outras línguas. O Espírito Santo não toma posse da nossa língua para falar com ela. A parte de falar em outras línguas é feita por nós. Não está declarado em nenhum lugar do Novo Testamento que o Espírito Santo fala em línguas. Sempre o indivíduo faz a parte de falar, mas o Espírito Santo concede a capacidade de falar. Muitas pessoas dizem: "Tenho medo de receber isso na carne." Você não poderá recebê-lo de nenhuma outra forma. Falar em outras línguas é homens e mulheres na carne adorando a Deus no Espírito. Deus prometeu em Joel, capítulo 2, versículo 28:
Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ao lidar com o interessado em receber o Espírito Santo, tenha a certeza de que você está usando somente termos bíblicos e não as expressões fabricadas pelo homem. De outra forma, as instruções se tornam confusas e, às vezes, até mesmo assustadoras. Quinto, fale para o candidato desconsiderar todos os temores que recebeu de professores estufos, no sentido de haver a possibilidade de ele receber algo falsificado. Ajude-o a perceber que não receberá um substituto do Espírito Santo. Lucas, capítulo 11, versículo 11 ao 13 diz: E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sexto, encoraje o candidato a abrir bem a sua boca. Isso pode ser um ato de fé. E engolir e dizer a Deus: estou recebendo o Espírito Santo agora mesmo pela fé. Quando Jesus disse: venha e beba, ele falava do Espírito Santo. Quando a pessoa bebe água, abre a boca e engole. Você não pode beber água com a boca fechada, nem pode receber o Espírito Santo com a boca fechada. Insista para o candidato não falar uma única palavra no seu idioma materno. Não se pode falar duas línguas ao mesmo tempo. A mente não pode participar dessa experiência que vem do coração. Encoraje o candidato a ficar descontraído. E então, sem medo e com toda a ousadia, erguer a sua voz e pronunciar aqueles sons sobrenaturais que desejam vir à tona, operando sua língua e lábios assim como faria se estivesse falando a sua língua materna. Ensine o candidato que o falar em outras línguas é realmente cooperação entre ele e o Espírito Santo. Diga-lhe que deve esperar que o Espírito Santo lhe dê palavras que a sua língua dará a impressão de desejar falar alguma coisa. Assim acontece em todos os casos. O Espírito Santo concede a capacidade. A pessoa deve realizar o ato de falar. A parte sobrenatural é aquilo que está sendo dito e não quem está falando. Quando você vê que o Espírito Santo está atuando nos lábios e na língua do candidato, mande que ele fale. Quaisquer sons que apareçam fáceis de serem pronunciados, independentemente de quais sejam. A fé é assim. Ela ergue a sua voz e confia em Deus que o dirigirá. Mande que ele continue falando, louvando a Deus com aquelas palavras sobrenaturais, até que surja uma linguagem fluente e nítida, e ele tem a certeza interior de ter recebido. A palavra inspiração se refere a aspirarmos o Espírito de Deus. Quando o candidato confia em Deus e o aspira hálito, ele pode ficar descontraído e beber ou ficar cheio do Espírito Santo. A capacidade de falar em línguas vem de duas maneiras. Muitas pessoas ouvem as palavras sobrenaturais se formando no seu íntimo, e as palavras sobem
borbulhando até serem faladas através da boca. Outra maneira é por um farfalhar dos lábios. O candidato pode sentir o queixo tenso e sua língua pode sentir-se grossa. O Espírito Santo faz assim porque os lábios e a língua são órgãos que usamos para formar palavras. É assim que ele nos concede a capacidade ou nos inspira para falar, mas nós mesmos precisamos pronunciar os sons. Para ficarmos cheios de água, precisamos beber. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Os cânticos espirituais aludidos aqui não se referem aos cânticos nos inários, mas aos cânticos dados pelo Espírito Santo. Sétimo, nunca fique cercando uma pessoa que veio receber a plenitude do Espírito Santo e nunca permita que uma aglomeração de pessoas vá se formando ao redor dela. Já houve casos nas campanhas do Evangelho Pleno em que as pessoas se aglomeravam em derredor de um candidato e ofereciam instruções mutuamente conflitantes. Uma pessoa à direita gritava no seu ouvido: "Agarre-se firme". A outra pessoa à esquerda gritava: "Solte tudo". Outra pessoa batia nas suas costas e gritava: "Morra para si mesmo". A despeito disso, muitos candidatos recebiam o Espírito Santo, não por causa disso, mas a despeito disso. A ignorância dessas pessoas, que Deus tenha paciência com elas, frequentemente despojavam os candidatos da bênção, porque as amedrontava, e eles iam embora sem receber o Espírito Santo. Os circunstantes devem orar no Espírito, se é para orarem em voz alta. De outra forma, devem orar em voz baixa no seu idioma natural. Estes 7 passos são os que tenho usado desde 1938 para levar as pessoas a receberem a plenitude do Espírito Santo, sem demora, sem um período de espera e quase sem exceção.